Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes. As coisas para o marreco, conhecido como Marreco de Curitiba, o Sérgio Moro, as coisas cada vez mais estão ficando ruim para o lado dele. E todos aqueles crimes que ele cometeu quando ele foi juiz da 13ª Vara de Curitiba, que são muitos crimes, agora estão aparecendo todos. Já essa semana o ministro Toffoli já pegou um dos processos do Tony Garcia. Agora o Zé Dirceu acionou o Supremo Tribunal Federal a fim de reforçar o seu pedido. Porque o negócio é o seguinte: o ex-juiz ladrão de Curitiba, em 2 processos sob o argumento de que eles foram concebidos para acusar e condenar o presidente Lula. E a solicitação ocorre no âmbito de um habeas corpus em que a Corte reconhece em 2021 que esse juiz ladrão de Curitiba, conhecido como Marreco de Curitiba, o Moro, ele é suspeito para julgar os casos contra o presidente Lula. E o Zé Dirceu protocolou em 12 de janeiro um pedido original de que a extensão em seu benefício naquela decisão. E nesta quarta-feira ele incrementou a demanda com um novo fato que representa mais uma leve de notícias negativas para o Marreco de Curitiba, o Sérgio Moro. E com a decisão do ministro Dias Toffoli de abrir um inquérito para apurar as acusações do ex-deputado paranaense, o Tony Garcia, o ex-ministro também acrescenta a uma petição e uma postagem nas redes sociais em que Garcia diz ter sido obrigado por Moro e procuradores, porque não é só o Sérgio Moro, é toda uma quadrilha de Curitiba. E essa quadrilha tem procuradores, desembargadores e um monte deles. E essa ação, essas acusações, que foram, inclusive, as acusações do Tony Garcia, porque o Tony Garcia, ele foi obrigado a dar uma entrevista, a revista Veja já tinha montado junto com a quadrilha de Curitiba a matéria toda. Aí só acrescentaram o Tony Garcia, com acusações forjadas por ele, imputando a culpa no Zé Dirceu. E ele incluiu na peça uma notícia publicada nessa terça-feira,
com o diálogo mantido por procuradores da Lava Jato no Telegram. E as conversas tratam de uma articulação para a denúncia de Camila Ramos de Oliveira e Silva, filha do Zé Dirceu. E os diálogos dos procuradores contêm expressão como "o homem vai ficar puto", em referência a Zé Dirceu, e "pau nelas", referindo-se à filha do Zé Dirceu. E os fatos recentemente publicados na imprensa, portanto, rebustecem a suspensão dos ex-magistrados, o Sérgio Fernando Moro, em relação a Zé Dirceu, em razão pela qual requer seja considerado parte integrante do arrazoado inicial. Pede a defesa do petista. O relator do pedido é o ministro Gilmar Mendes. Agora, as coisas, inclusive, para esse marreco de Curitiba, que é um bandido, porque o Sérgio Moro é bandido, cometeu crime a rodo na 13ª Vara. E a expectativa do PL sobre o julgamento que pode cassar o mandato do senador Moro. Tem uma nova batalha no Tribunal Superior Eleitoral. E o marreco de Curitiba, o Moro, ele diz que não teme as investigações no Supremo Tribunal Federal. Agora, como o Moro se tornou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal e segue sob o risco de cassação? Temos que entender os próximos passos do julgamento que pode cassar o mandato do ex-ladrão, ex-juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro está em maus lençóis, porque cometeu crime e achou que a justiça não ia atrás dele, porque aí eles colocaram lá um juiz na 13ª Vara, o tal de Danilo Pereira Júnior, para sentar em cima dos processos que estão todos eles lá sobre sigilo absoluto, como disse o Tony Garcia, porque o processo do Tony Garcia também estava sob sigilo. Agora, esse Danilo Pereira Júnior, que é o juiz atual da 13ª Vara, também é bandido, como diz o Tony Garcia. Quer dizer, não é só ele, é a família, porque a mulher dele também está envolvida. Agora, com mais essa denúncia do Zé Dirceu, porque esses fatos recentes que foram publicados pela imprensa, que o Sérgio Moro obrigou o Tony Garcia, inclusive, a dar uma entrevista para a revista Veja, quer dizer, para dar uma entrevista. A entrevista já estava toda feita. Ele teve que aceitar, porque o que acontece? Ele, como ele mesmo diz, ele era um agente infiltrado do Sérgio Moro.
E ele, inclusive, grampeava todo mundo, a pedido, quer dizer, a pedido não, a mando do Moro, que era um juiz ladrão de Curitiba. E não é só o Moro, tem aquele outro tal lá, que era procurador, que também foi deputado federal e foi cassado, o tal de Dallagnol. Agora, a solicitação do Zé Dirceu é sobre o habeas corpus, que a corte reconhece que em 2021 o Moro era suspeito para julgar o caso do presidente Lula. Quer dizer, as coisas estão vindo à tona. Já veio, inclusive, uma parte naquela que ficou conhecido como Vaza Jato. Só que lá, o Moro diz que aquilo era tudo invenção, é tudo mentira. Só que a polícia descobriu que era tudo verdade. E agora, o Sérgio Moro, que é senador, vai ter o mandato cassado. Com mais essa denúncia do Zé Dirceu, que o Zé Dirceu acionou o Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dia 17, e reforçou o seu pedido para que a corte declare a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro em 2 processos sobre o argumento que eles foram concebidos para acusar e condenar o presidente Lula. Porque era esse o objetivo. O objetivo da quadrilha do Sérgio Moro era tirar o Lula, porque o Lula era o candidato a presidente da República que estava em primeiro lugar nas pesquisas. E aí o que acontece? Tinha que tirar o Lula da jogada para o Bolsonaro poder ganhar as eleições. E foi isso que eles fizeram. A tramóia foi tanta, inclusive aquela tal de faqueada lá que não sangrou. E sabe como é que é? A população embarcou nas mentiras e elegeu o genocida Bolsonaro. E deu o que deu. Aí o genocida Bolsonaro, com toda a quadrilha dele, quando ele viu que perdeu as eleições, aí tentou dar um golpe de Estado. Que o objetivo deles era implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que eles esqueceram que ditadura militar nós já tivemos. E nós sabemos o que é ditadura militar. Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne. Então, no Brasil, nós não queremos mais ditadura militar fascista. Chega, quase 30 anos já se esgotaram, não aguentamos mais. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista.
que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes. Certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.